Olá, graça e paz. Hoje nós vamos iniciar um curso de hermenêutica e eu quero apresentar a vocês aqui algumas ressalvas, algumas considerações a respeito desse curso. Primeiramente, eu quero explicar a você o que é hermenêutica. Talvez você nunca nem ouviu falar desse termo na sua vida e você está se perguntando, bom, será que isso é de comer? Será que é de beber? Do que se trata? É algum nome de doença? Bom, hermenêutica é a ciência da interpretação bíblica. Na verdade, o termo hermenêutica ele também é usado em outras categorias fora das escrituras, fora do estudo bíblico. Por exemplo, a hermenêutica até mesmo quando se estuda direito. Eu quero dar uma primeira consideração dizendo que o meu objetivo em fazer esse vídeo é apresentar a hermenêutica a você que nunca teve contato com a hermenêutica. É apresentar a você que nunca teve oportunidade de estudar essa matéria maravilhosa, a matéria que nos ajuda a entender corretamente o texto bíblico. Então é a você que eu quero direcionar esse estudo. Portanto, eu vou evitar usar termos complicados, eu vou evitar de usar muitas definições. Por exemplo, eu não vou nem trazer a definição da origem da palavra hermenêutica, do grego. Eu não vou fazer isso, eu vou apresentar de maneira mais simples possível para que você possa compreender. E outra coisa, eu vou apresentar as regras de hermenêuticas. A minha proposta é apresentar a hermenêutica em 24 regrinhas para você. E ao apresentar essas 24 regrinhas, meu intuito é aplicá-las juntamente com você. Então, não vou simplesmente apresentar uma regra e dizer a você, se vira nos 30 e aplica aí. Eu não vou fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou apresentar uma regra e logo em seguida nós vamos aplicar essa regra no texto bíblico, de maneira que você pode aprender na prática. Você não simplesmente terá um conhecimento um conhecimento que vai ficar guardado para você e depois você nunca mais vai usar e vai esquecer. Não, você vai aplicar esse conhecimento adquirido nos textos bíblicos. Então eu vou apresentar diversos textos bíblicos a você. Nós vamos ver ao longo desse curso muitos textos bíblicos e a maioria deles eu procurei pensar os textos que são interpretados erroneamente por aí. Então eu sempre uso um texto que as pessoas não usam de maneira adequada. E nós vamos fazer isso também. Então essas são algumas considerações que eu quero apresentar a você nessa questão introdutória. E outra coisa, quando nós falamos de hermenêutica, nós devemos entender que a hermenêutica ela se divide em 4 grupos, em 4 blocos. E essas 24 regras que eu vou apresentar a você, eu vou dividi-las em 4 categorias. Então, quais são as 4 categorias que nós estudaremos nesse curso? Primeira categoria é as categorias gerais. São os princípios gerais de interpretação. O que são os princípios gerais de interpretação? Os princípios são aqueles princípios necessários na introdução da matéria. Por que isso é importante? Porque se você não tiver alguns princípios gerais, e quando eu falo princípios gerais, eu estou dizendo que nós não vamos lidar com textos nesse contexto bíblico diretamente nesses princípios gerais, mas esses princípios gerais são importantes para que você depois possa aplicar corretamente os outros princípios. Então é importante você partir de alguns pressupostos, algumas preconcepções a respeito da doutrina, a respeito da fé, a respeito de alguns pontos. Você vai ver algumas regrinhas importantes com relação à tradição, com relação à fé, com relação a princípios básicos. Depois, a segunda categoria são os princípios gramaticais de interpretação. Aí sim nós vamos apresentar o texto bíblico e aplicar a gramática ao texto bíblico. A maioria das pessoas, ou muitas pessoas, não respeitam a gramática do texto e por isso acaba interpretando equivocadamente. Nós vamos ver princípios gramaticais. Depois, nós vamos ver os princípios históricos de interpretação. O que significa? Se você já assistiu algum vídeo meu,
você deve perceber que sempre que eu interpreto algum texto bíblico, eu sempre aponto para a história. Eu sempre uso o contexto histórico. O contexto histórico, ele é imprescindível, ele é muito importante na interpretação bíblica. Então nós vamos aprender como usar a história na interpretação bíblica, como é que a história pode cooperar para nos ajudar na interpretação bíblica. E por último, o quarto princípio que nós vamos ver, a quarta divisão, é os princípios teológicos de interpretação. Como é que a teologia se relaciona com o texto aprendido? Então nós vamos, na verdade, extrair as doutrinas do texto. Aí você vai tirar o diamante do texto, que o mais importante da interpretação é, de fato, você extrair a doutrina. É isso que você quer. Então, os outros passos você está peneirando, você está procurando o diamante, você está separando aquilo que não é útil para que no final você extraia a doutrina, o diamante. Então nós vamos aprender princípios teológicos também. Essas são as primeiras considerações que eu quero apresentar, né, nesse vídeo introdutório. Logo mais estarei postando as primeiras regrinhas para você estudando. Ok? Que Deus te abençoe.